uma série de estudos sobre Filipenses. E Filipenses é um livro especial. É um livro especial. Filipenses é um livro que fala muito de alegria, de regozijo, de gozo, felicidade. E na verdade, o tema, a gente podia usar algum tema, mas um tema clássico que a gente já usou aqui há alguns anos é os ladrões da alegria. E nós vamos estudar Filipenses, todo esse livro, só tem quatro capítulos. É uma carta do apóstolo São Paulo a uma igreja em Filipo. E para essa igreja, Paulo fala muito sobre alegria. O impressionante, eu diria que não é Paulo falar sobre alegria, felicidade, gozo. O impressionante é a condição que Paulo estava vivendo. Porque é muito bom, irmão, você falar de alegria quando você tem a mesa cheia de comida. É muito bom você falar de alegria quando você tem o bolso recheado de dinheiro. É muito bom você falar de alegria quando você está emprestando saúde. É muito bom falar de alegria quando o seu lar está sumamente harmônico. É muito fácil falar de alegria nesse estado. Mas não seria fácil falar de alegria quando você está preso. Não é muito fácil falar de alegria quando você espera uma visita e ela não vem. É muito, ou seja, difícil falar de alegria, que não é fácil, você não ter descanso, não ter uma cama para dormir, aqueles que gostam de rede, não ter uma rede para dormir. É muito fácil falar de alegria quando tudo anda bem. E essa epístola, ela fala exatamente sobre isso. Mas ela é um paradigma para nós todos. Porque as condições que o apóstolo Paulo estava vivendo não dava a Paulo, humanamente falando, o direito de falar de alegria para uma igreja que ele havia fundado. Às vezes eu falo aqui de Mark Twain. Mark Twain, ele era um humorista profissional, só que crente, cristão, e cujas palestras dele e escritos fazia as pessoas rirem, né? A gargalhada, como qualquer bom humorista. E essas pessoas, claro, esquecem de si mesma por aqueles momentos ali, né? De risada e de alegria. Mas Mark Twain, ele tinha uma filha que tinha um problema de epilepsia. E na velhice dele, essa filha morreu. E quando ele soube da morte da filha, ele não teve condição de ir visitar a filha, pelo estado que o impossibilitava. E ele disse o seguinte: nunca tive realmente inveja de ninguém, a não ser dos mortos. Veja bem, parece que para um homem desse que cria no Senhor, parece que na verdade Deus não existe. Porque ele está dizendo que no momento
em que a filha mais precisava dele, ele não pôde estar, mas aqui mostra também o seu estado deplorável, o seu estado infeliz. E nós vemos também que Jesus Cristo foi um homem de dores, a Bíblia fala. O profeta Isaías já predisse que Jesus seria um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Mas Jesus Cristo, sendo homem de dores e experimentado nos trabalhos, ele possuía uma alegria, irmão, contagiante. A gente só vê na Bíblia poucos momentos em que Jesus Cristo se mostrou angustiado, e não era pelo momento, era pela condição que ele estava vivendo. Quando lá no Getsêmani, ele já começou a sentir a distância do Pai, a distância daquele que havia originado o plano redentivo. E agora ele, na qualidade de homem, estava ali para cumprir, né, o agente de um processo redentivo. Então, e em João 15, verso 11, você pode ler comigo, ele disse assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo, é Jesus falando, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, a vida cristã é uma vida de sofrimento, mas é uma vida de felicidade. Eu não sei se você consegue fazer essa unidade entre esses dois parâmetros. Nós sofremos na vida cristã, mas nós somos felizes. Não é? Eu estou dizendo isso para o crente que entende o que é felicidade. Eu acho que a felicidade é uma busca universal. Todo mundo busca a felicidade. Não é? E agora esse processo de busca, ele tem entrado também dentro da igreja. E nós temos visto até agora só homens, né, que estão abandonando as suas mulheres porque descobriram depois da velhice que não gosta mais dela. E como Deus quer a felicidade dele, aí ele vai buscar outra mais nova, que é a esposa dele. Quer dizer, esse Deus é um Deus palhaço. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Se você ler também comigo no Salmo 16, no Salmo 16 e no verso 11, aqui é para aqueles que confiam no Senhor. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Isso aqui é Davi falando sobre Deus. Então é o seguinte, se você crer em Deus, se Deus é o seu ponto de início e fim, se Deus é o seu Senhor, o seu momento de tristeza não tem valor. Se seu momento de tristeza tiver valor, então o que Paulo escreveu para os filipenses não tem valor nenhum. Porque ele estava preso numa cadeia, numa cárcere, e é diferente das cadeias de hoje. E ele escreve uma carta para a igreja em Filipe, e ele não fala um momento de tristeza. Ele não fala um momento que ele está entrando em depressão, e que os irmãos orem por ele ligeiro, porque senão ele vai morrer enforcado.
Ele não está falando sobre isso, não. Ele está preso na prisão por uma consequência da sua fé, mas ele não diz que era preso de Roma, ele diz que era preso de Deus. O que é que ele diz? Deus me colocou aqui dentro dessa prisão, porque a igreja lá fora precisa de mim nesse estado. Era uma consciência que ele tinha, mas nós não temos essa consciência, não. Nós, a maioria se deprime porque se deprime, e se deprime porque se deprime. É completamente estranho ao que Deus mostra na sua palavra. Então, é isso que Paulo mostra quando escreve essa carta para os filipenses e trata de vários assuntos, né? Mas nunca esquece de falar sobre alegria. Ele, logicamente, quando os filipenses recebem a carta de Paulo, eles sabem que é uma carta dele, endereçada para essa igreja, para ser lido nessa igreja. Eu creio que quando aqueles filipenses receberam essa carta, sei lá, né? Quem sabe um olhou para o outro, disse: será que é legal ler essa carta? Puxa vida, ela está vindo da prisão. Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo, o líder da igreja. Penso assim. Então, amados, para mim, o que há de divulgar quanto a esta carta é o seguinte: é a situação do apóstolo Paulo. Era de tal ordem que não parecia haver razão para se regozijar. Não parecia haver razão para se alegrar, para dar risada na prisão. Parecia não haver razão dizer para crentes livres que eles se alegrem, que eles se regozijem, que eles se gozem, que saltem. É que nós vamos entender como é possível viver a vida cristã em qualquer lugar. Tem gente que não vive a vida cristã em qualquer lugar. Ele só consegue viver quando tudo está bem. Aí ele consegue viver a vida cristã. Quando tudo anda mal, ele tem muitas dificuldades de viver a vida cristã. E a maioria abandona o Senhor exatamente nesses momentos que eles deveriam provar a fidelidade a Deus, mas eles preferem seguir a corrente das lutas, das crises, não é? E dos problemas. Paulo era um prisioneiro romano. Ele estava preso realmente, né? Mas ele não define a prisão dele como prisioneiro de Roma. Claro que ele era. Um poder maior que ele, físico, o colocou dentro da cadeia por causa da sua fé. Mas ele prova para nós que não foi, na verdade, o poder de Roma. O poder de Roma foi usado por Deus para levá-lo à prisão. Então ele não era um prisioneiro de Roma. Ele era um prisioneiro de Jesus. E nós entendemos também, irmãos, que a gente vê aqui que Paulo, nem todos entendiam o apóstolo Paulo. Ele não era entendido por todos. Eu quero que você leia, abra a Bíblia em Filipenses aí, você vai ler comigo capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 15 a 17. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade.
Antes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Eu posso ler, a gente pode ler de novo. Pode ser que você nunca tenha lido esse texto na sua vida. 15 a 17, capítulo 1. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, nem todos estavam do lado do apóstolo São Paulo. Ou seja, essa história, ela não muda. Eu estou falando aqui do apóstolo Paulo, não de Paulo, do apóstolo Paulo. E você pode ver, apesar do perigo e desconforto em que se encontrava, mas isso não tirava a alegria de Paulo. Não tirava, pelo estudo que vamos ter, Paulo transbordava de alegria. Isso que é o foco principal da vida desse homem. Ele transbordava de alegria. Paulo sabia dividir muito bem a vida natural da vida espiritual. Ele sabia dividir muito bem os dois lados. Ele sabia que a vida natural era completamente antagônica à vida espiritual. Ele sabia disso, ele entendia isso plenamente. Só que nós não conseguimos entender. Muitas das vezes a gente quer que a vida natural ela ande de mãos dadas com a vida espiritual e não pode. Não pode, são antagônicas. Uma é estreita e a outra é larga. Impossível de andarem juntas. Então é isso que nós precisamos entender. E viver a felicidade do Evangelho, não a tristeza das circunstâncias. A felicidade do Evangelho, o que é que o Evangelho projeta para mim e para você. Mas uma coisa linda, né? Quando Paulo fala sobre isso, né? Como ele conseguia viver, ou como ele nos ensina como nós temos que viver. Eu primeiramente diria como ele conseguia viver uma vida de alegria em momentos difíceis, e o que é que ele escreve para a igreja, colocando isso em base. Isso tudo se resume, irmão, na mente do apóstolo Paulo. E Paulo usa esse termo 10 vezes nessa epístola. A palavra mente, né, ele usa 10 vezes nessa epístola. E a palavra pensar, ele usa 5 vezes. Então essa palavra, o seu derivado, ele usa 15 vezes em sua epístola. A mente é uma questão de mente. E outra coisa impressionante também, que juntando a estas o número de vezes em que emprega a palavra lembrar, que também tem a ver com mente.
Então nós teremos um total de 16 referências sobre mente, em uma só epístola. Então o problema está aqui, ó, na mente. Então, por outras palavras, o segredo da alegria cristã encontra-se no modo de pensar do crente. Então aí você vai pensar se vale a pena viver a vida cristã ou se vale a pena misturar a vida natural com a vida cristã. Aí você vai viver uma vida infeliz. Você vai passar 2 meses feliz e 2 meses infeliz. 2 meses feliz e 2 meses infeliz. Um dia você acorda feliz e vai dormir infeliz. Ou vai dormir infeliz, desperta feliz e desperta infeliz. Cara grande, emburrado, parece desculpa aqui, um animal. E você esquece até que é crente. E a pessoa que convive com a gente tem que engolir quieto. Amém. É difícil dizer. É bom dizer amém quando tu está bem, não é, irmão? Quando a mensagem é de fogo, faísca, relâmpago, trovões. Mas quando a mensagem vai cutucando a gente, me dá vontade de ir embora. Então o segredo do que Paulo está dizendo está na nossa mente. Você veja bem, o cara está preso na cadeia. E quando você está preso na cadeia, no caso do Paulo, irmão, está tudo preso. Os pés estão presos, as mãos estão presas, soldados aos lados, soldados na porta, soldados lá na outra porta. Então é quase impossível de forma natural você pensar de coisa boa. Você pode pensar assim, eu vou apodrecer aqui. É a primeira coisa que a pessoa pensa quando vai para a cadeia. Aí ele pensa em fugir. A coisa mais fácil é você pensar em fugir. O difícil é fugir. Mas eu acho impressionante os pensamentos de Paulo. Então ele diz aqui, olha, eu sou preso não do império, eu sou preso de Jesus. Ele diz, eu sou defensor do evangelho. Se lá fora tem vidas, aqui também tem vidas. Então Deus me trouxe aqui para fortalecer o que está lá fora. O que está lá fora está fraco, então Deus me trouxe aqui para fortalecê-los. Vamos ver Paulo falando sobre isso. Mas a primeira coisa que nós pensamos, irmão, quando as coisas andam ruim, é no negativo pleno. Por isso que tem crente, pastor, que no outro dia está enforcado. Pegou uma corda, pendurou, mais alta que o chão, pôs no pescoço e deu um pulo. E ficou lá. Porque ele pensa que o problema que ele está passando tem que levá-lo à morte. Paulo não pensou dessa forma. Ele pensou completamente diferente. Ele pensou como Deus. Deus me trouxe para cá. Isso aqui é uma consequência somente. E se eu tiver que morrer aqui, que morra. Porque a minha vida não depende da prisão. Ele estava preso, a carne presa, os braços presos, os pés presos, mas o espírito estava livre. O importante é isso, o espírito está livre. Se seu espírito está livre, você é livre. Faz pensar no homem Nelson Mandela, que não era crente, passou quase 3 dezenas de anos na cadeia. Eu me lembro muito bem que eu era muito jovenzinho quando ele foi preso, e me lembro quando ele saiu, e depois de um ano era presidente da África do Sul. Todos os anos que ele ficou na prisão,
estudando como unir o seu país, como conseguir unir brancos e negros. E tem pessoas cristãs que passam por um probleminha tão simples e já quer morrer, se desesperam, né? Porque não pensa como crente. Nós temos que pensar como crente, amém, irmão? Porque se nós não pensarmos como crente, pensaremos como descrente. Então vamos usar os termos de descrente, a vida de descrente, a visão de descrente. Mas quando pensamos como crente, vamos imitar Jesus. É isso que nós temos que entender, querido. E fazer a nossa mente trabalhar a nosso favor e não a favor do inimigo. Aleluia. Então, irmãos, a epístola aos Filipenses é um livro, vamos dizer assim, né? No bom sentido, de psicologia cristã. Respeitando aqueles que gostam de psicologia. Porque é um livro que vai estudar a mente do apóstolo Paulo. Ele vai mostrar para nós, ele vai definir como é possível estar preso e ser um homem livre. Então nós precisamos entender essa grande verdade do apóstolo São Paulo e vamos entender à medida que ele vai nos ensinando. Por isso que temos que ter a nossa doutrina sólida, amém? Sólida. Temos que entender o que é que nós entendemos por cristianismo, o que é que nós entendemos em ser crente, em ser cristão, em servir a Deus. O que é que nós entendemos disso? Claro que não é um livro de autoajuda, estou falando disso. É um livro que vai nos ensinar a ser crente de verdade. Amém? Vai ensinar a mim e a você a ser um crente de verdade. É um livro que mostra o tipo de mente que o crente deve ter para poder experimentar a alegria cristã num mundo cheio de problemas. Amém? É exatamente como viver a vida cristã num mundo cheio de problemas. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, porque ele viveu, ele palpou, ele conseguiu palpar a sua vida de angústia, de tribulação, mas ele não valorizou essas coisas. Por quê? Porque a sua mente era uma mente cheia de Deus. Então uma mente cheia de Deus, queridos, não tem lugar para esse tipo de problemas naturais, não tem lugar. Então nós, para entendermos melhor tudo isso, nós temos que descobrir quais os ladrões que querem roubar a nossa alegria. É isso que o apóstolo Paulo, né, nos ensina. E nessa primeira palavra, nós vamos entrar e falar um pouquinho sobre os ladrões que roubam a nossa alegria, não é? Ou querem roubar a nossa alegria. O primeiro são as circunstâncias. As circunstâncias. Qual é a circunstância que você está vivendo? O primeiro ladrão é as circunstâncias. E você pode pensar assim, eu posso fazer uma pergunta, em que circunstância você está vivendo agora? E seguir, essas circunstâncias têm te desesperado? Essas circunstâncias têm tirado você do sério? Essas circunstâncias têm procurado te conduzir para caminhos que você não gostaria de ser conduzido?
Como é que você está lidando com essas circunstâncias? A primeira coisa, irmão, que sempre que acontece com um problema, dependendo do poder que ataca o sentimento, é a pessoa dizer assim: quero morrer. Não é? Ele diz o quê? Quero morrer, eu quero resolver o meu problema. Ele pensa que morrendo ele vai resolver. Aí ele vai se encontrar com o capeta. Aí o problema que ele pensou que ia ser resolvido, aí piorou, porque ele vai estar diante do capeta ali. Sabe o que é o capeta? Pode ver que a primeira coisa que a pessoa passa por uma crise, em sua maioria, logicamente, estou tirando aqui aqueles que têm uma mente integral, uma mente que não se contamina com essas coisinhas, né? Mas na sua maioria é exatamente isso que acontece. Em todas as coisas, né? Pessoas dizem, não, faz vários concursos, não passa em nenhum. Não fazer mais dessa porcaria não. Não é? Aí quando a gente começa a fazer uma análise da vida de Paulo, como ele nos ensina, a gente fica impressionado. Por que Paulo tinha tanta capacidade de sobreviver aos problemas da vida? Por que razão? Por causa da sua mente. Paulo tinha uma mente completamente preenchida com as coisas de Deus. Então, quando um problema aparecia, ele sabia como solucionar o problema. O grande drama nosso é quando surge o problema, a gente começa a conversar. A gente nunca conversou com um cachorrinho, a gente vai conversar com ele. Tu é melhor que eu. Eu devia ter nascido cachorro. Irmão, eu já vi pessoas conversar com o cachorro assim: tu é que me entende. Ninguém me entende, nem minha mãe, nem meu pai, mas tu me entende. É uma doideira um negócio desse, mas só não vou dizer o nome. Porque é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça. Não tem solução. Não resolverei essa crise, não resolverei esse problema. Estou desgraçado, destruído, não há saída para mim. Quem foi que disse que não há saída? Quem foi que disse que não há solução para qualquer tipo de problema? Quem disse? O diabo, isso mesmo. Ele vai dizer: tu vai morrer, desgraçado. Vou te matar, te enterrar e ficar lá vendo. Como andam as suas circunstâncias? Irmãos, no decorrer desses anos todos, quantas vidas nós temos ajudado? De pessoas que muitas das vezes, tivemos que levar para nossa casa e ficar com a gente um tempo, mas que o primeiro pensamento foi: será que eu vou suportar, pastor? Disse: vai suportar sim. Eu suportei e estou aqui vivo e gordo. Não, Abner. Você vai cantar depois. Para um disse assim: rapaz, um dia nós vamos estar rindo dessas coisas que a gente ouviu. E aconteceu. Um dia estava na sala lá e nós rindo das coisas que aconteceu e que deu tudo certo. Amém, irmão? Por quê? Porque você não vai deixar que as circunstâncias vençam você. Você não vai deixar. Você vai dar risada, mas risada de verdade mesmo. Não é alguém fazendo cócega em você, é risada de verdade mesmo. Está pensando o quê? Eu vou sair dessa e logo.
Amém, irmão? Paulo estava preso. Eu vou sair dessa aqui. Isso aqui é um momento. Ele sabia que era um momento, era uma circunstância, e nós não podemos ficar presos à circunstância, irmão. É um momento. Então é o seguinte: descansa. Escuta, descansa. Irmão, o remédio pode aliviar, mas não descansa. Você pode encher a cara de cana, no outro dia você está um desastre, porque não descansa. Quem faz descansar é Deus. Amém, irmão? Deus faz descansar. Descansa. Temos que aprender, irmãos, com aqueles que já passaram. Temos que aprender com aqueles que já tiveram essa experiência. Que as circunstâncias é uma ladra terrível, mas ela não pode roubar nada. Ela pode até andar ao nosso redor, mas não vai levar nada. Amém? Então entenda essa verdade em nome de Jesus. Nós temos uma mania, irmãos. É quando temos problema, nós devemos procurar pessoas que podem nos auxiliar. Uma vez a gente procura qualquer Zezinho, irmão. Irmão, eu estou aqui, eu estou desesperado, sabe? Passando uma condição, um momento difícil, irmão. Eu vim aqui, sabe? Eu quero que você ore por mim, eu quero, entendeu? Mas não diga a ninguém não, irmão. Como diz aqui, né? Lascou-se. Procura as pessoas certas, irmão. Eu li uma coisa que estava andando pelo Face, até gravei na memória do meu celular. 2 pessoazinhas abraçadas, escrito assim: um amigo meu pediu que eu ajudasse ele no seu problema. Deixei o meu e fui. E deixei lá. Sempre leio, acho lindo isso. E às vezes me emociono. Tem hoje assim: irmão, estou com um problema. Dá para ver, está lascado mesmo. Tem dias de vida, tipo médico, né? Eu dou tantos dias de vida. Não, irmão. Pega essa circunstância e dá risada dela. Amém? Comece a rir dela, irmão. Faça uma focinha. Eu não gosto de cócega. A Rosinha estava até conversando isso hoje, mas pede alguém para fazer cócega em ti. Dá risada da cara da circunstância. Amém? Mas ri de gargalhada, irmão. E a circunstância, ó. O segundo ladrão é as pessoas. Primeiro as circunstâncias, depois as pessoas. E as pessoas são um problema. As pessoas são um grande potencial para roubar a nossa alegria, pelo que são, pelo que dizem e pelo que fazem. Pelo que são, porque às vezes são pessoas que não têm mesmo a capacidade de ajuda. Pelo que dizem, falam demais, e pelo que fazem. E quem sabe, irmão, às vezes nós mesmos temos contribuído para fazer alguém infeliz. Nós mesmos. Às vezes sem querer. Às vezes de forma imprudente. Às vezes por falta de vigilância. Às vezes porque ressentimos. Hoje mesmo,
tive uma conversa com um grande amigo meu. Só se eu não tivesse no Espírito, nós tínhamos discutido. Porque, irmão, para sair do Espírito é muito fácil. Um grande amigo de anos, de mais de 40 anos de amizade. Mas você se irrita se quiser. Amém? Diga, eu me irrito se quiser. Diga, você também se irrita se quiser. Amém? Você se irrita se quiser. Eu não me irritei, a vontade era de baixar os cachorros também. Mas eu pensei assim, alguém tem que ser espiritual agora. Então eu vou preferir isso. Amém, irmãos? Acabou, se manteve a paz, a tranquilidade, o sossego, estamos bem. Mas eu podia ter destruído, né? Era só eu ter falado uma palavra áspera, que o cara já estava explodindo. Por nada, absolutamente nada. Mas é o diabo, é o momento mau. Amém? Tem um momento mau, que alguém está sendo usado pelo diabo. Aquele momento mau, você tem que resolver e não deixar que ninguém roube a sua alegria. As pessoas, um amigo meu, crente, pastor, reverendo, quais papas? Mas isso chega um momento que você não vai deixar o cara roubar a sua alegria, puxa vida. Amém, irmão? Você não vai deixar de... Não, espera aí, rapaz. Nós somos felizes. Somos amigos. Nada disso, né? E acabou-se. Então, existe um momento na nossa vida, ou você se alegra com a pessoa, ou você se decepciona. Então você prefira se alegrar. Amém? Prefira se alegrar. E não se decepcionar com a pessoa. Então prefira se alegrar. Não deixe que nada roube a sua alegria, a sua paz com Deus, o seu momento com Deus, porque depois fica mais difícil de reaver, de readquirir. Amém, irmão? Fica mais difícil, querido. Evitar e acabou-se. Alguém a dizer assim, tivesse me pegado antigamente. Amém, mas é bom dizer isso mesmo. Aí prova que você é diferente. Amém? Que você não é mais como antigamente. Que o Espírito Santo te amansou. Amém, querido? E quando ele amansa mesmo, irmão. Glória a Deus. O cara dá um tapa na face, você dá outra. Pode dar. Um amigo do meu pai disse assim, eu meto a faca. Aí não resolve, irmão. O que foi que disse Jesus para o judeu? Se alguém te der na cara, o que foi que ele disse? Se alisa assim, ele disse, pode bater. E é difícil, eu sei que é, irmão. Também tem um cara como o Abner que luta o Muay Thai, Jiu-Jitsu, o que mais, Abner? Aí um cara passa na cara e diz, rapaz, eu gostei, mas beto na outra. O meu pai disse que um amigo dele disse, eu meto a faca, um crente. Então, irmãos, são esses momentos que Paulo nos explica como é que é possível. Como é que é possível. Então nós precisamos aprender com quem? Com quem sabe nos ensinar. Com quem tem o Espírito de Deus para nos ensinar. É difícil? É, irmão. Claro que é difícil. Mas quando o Espírito Santo nos molda, irmão, é muito bom. Amém? Você chega em casa só contando o feito. O que foi que Deus fez na sua vida. Outros casos assim, eu cheguei lá, ele calou, porque se não calasse ia ver só. A gente não, diz, hoje o Senhor foi glorificado através da minha vida. Amém, irmão? Você não deixou que ninguém roubasse a sua alegria. O que quer o diabo? Ele quer roubar a sua alegria. Primeiro ele usa as circunstâncias.
Depois ele usa as pessoas que convivem conosco, as pessoas que comem na nossa mesa, as pessoas que estudam conosco, a pessoa que você já ajudou, para você dizer assim: ajudo mais ninguém, mas que exploda. Não, eu não, aí é que eu vou ajudar. Antes não, dizer, tem que explodir mesmo. Mas hoje não, hoje eu vou ajudar. Por quê, irmão? Se Cristo mora em você, você não vive para você. Amém? Não, você não vive para você. Você vive para agradar alguém. Os homens que estão aqui, levanta a mão. O que é que vocês fazem para agradar as suas esposas, os casados? Faz o que, Abner? Você faz é tudo. Sim ou não? A gente a gente faz, irmão. Se você ama, você faz. Sim ou não? Faz e feliz da vida. Amém? Porque você ama. Então Deus nos toca desse lado aí. E você faz com satisfação, com prazer, não é? Às vezes não fica lá bem limpo, mas você faz. Então o que Paulo está explicando para nós é que a vida cristã, ela tem a ver muito com o nosso sistema mental. Como é que nós pensamos, o que é que estamos pensando e para que pensamos essas coisas. Ele também diz para nós que nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida, porque aí ele diz que existem ladrões, são demônios que trabalham contra nós para tirar a nossa alegria. A alegria, irmão, é um selo de Deus em nós. Amém? É um selo. Não é dizer assim, irmão, eu estou feliz hoje porque o meu time ganhou, rapaz. Meteu de 4 no outro. E coitado o que torce contrário, né? Então estou triste. Como uma vez eu vi um torcedor gritando assim, a câmera leva, né? Ele disse assim: eu estou feliz, porque essa carniça não ganha nunca. Feliz, irmão. Ele está desesperado. Estava lá o cara. Amém, irmão? Então, não deixe que nada roube a sua alegria. Amém, querido? Quem é crente aqui? Em nome de Jesus. Eu sei, irmão, que tem coisas difíceis. Eu sei disso. O cara me traiu. Fulano de tal fez isso contra mim. Fulano de tal disse isso contra mim. Irmão, se alegre. Amém? Se alegre no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Imagine, irmão, se Paulo tivesse esse pensamento diante daqueles soldados que guardavam ele da prisão, irmão. Ele não tinha ganhado ninguém. Filho da mãe, sai daqui, eu vou matar ele. Não, ele pregava, irmão. Depois mandou a carta saudando o da casa de César. Quem era? Eram os guardas que ele ganhou para Jesus, irmão. Amém? Porque não tem nada a ver. Você é feliz em qualquer circunstância da vida, diante de qualquer pessoa. Terceiro ladrão, as coisas. As coisas da vida. Tudo na vida, irmãos. Hoje a gente vive um tempo, eu creio que não só hoje, que a gente sempre tem problemas de uma forma ou de outra. Então você tem que saber solucionar, resolver esses seus problemas. Mas se a sua mente não está cheia de Deus, você não vai conseguir.
Às vezes eu escuto pessoas, né? Às vezes eu brinco, às vezes falo sério e penso que eu estou brincando. Tem coisa que a gente perde um tempo assim, irmão, terrível. Eu já até conversava com o Joaquim a respeito disso. A Bíblia diz, entre tantas coisas lindas que o apóstolo Paulo escreve, ele diz assim: se morreste, se morreste, buscai as coisas de onde? De cima. Quem está lá? Busquei as coisas lá de cima, onde Cristo está. Se morreste, então buscai as coisas lá de cima. Isso é uma condicional. Agora hoje, sinceramente, irmão, o poder do mundo é tão grande sobre nós, que a gente gosta de muitas coisas do mundo, irmão. Sim ou não? Antigamente eu tinha o canal lá, tipo de canal de televisão, e que eu gostava de ver certas coisas. E eu fiz uma disciplina comigo. Hoje em dia, irmão, sinceramente, são raros momentos que eu, ademais, ter tempo de olhar para a televisão. Eu me alegro com isso, irmão. Eu não torço por time nenhum, então eu alegro a todo mundo. Amém, irmão? Alegra todo mundo. Eu sofria muito quando o Brasil jogava, que era a seleção, e perdia. Eu sofria demais, irmão. Eu me lembro de cada derrota que o Brasil teve. Essa derrota de 7-1, irmão. Quando os alemães começaram a fazer gol, é que eu torcia pelos alemães. Foi uma disciplina para mim. E quando eles faziam gol, eu... Gol! Aí vai disciplinando a sua mente. Não é na mente? Vai disciplinando. O que é que eu ganho, irmão? Tá certo que é o meu país, poxa vida. Mas a gente só quer que ganhe. Sim ou não? A gente não quer que outro país ganhe, só a gente. Se só o Brasil ganhasse, mas não tinha mais lugar de colocar estrela na camisa. É ou não é? Não, deixa a Alemanha ganhar um pouquinho, irmão. Deixa a Itália ganhar. Deixa a Argentina ganhar, os nossos amigos. Entenda, então o crente, irmão, eu acho que ele não deveria ter esses posicionamentos. Se ele morreu, então busca as coisas que estão de cima e não as que são da terra. Então vamos fazer uma disciplina, irmãos. Amém, querido? Vamos fazer uma disciplina. As irmãs, quando saem por aí para comprar roupa, ver se é uma bonita, eu não vou comprar essa roupa e pronto, não vou. Eu não vou comprar esse sapato bonitão aí, não vou comprar, acabou-se. Viu? Eu não vou te comprar, acabou-se. Disciplina, irmão. Meu Deus do céu. É uma questão de mente. Amém, irmão? Amém. De mente. Mas tem pessoa que não, irmão. Tem 200 pares de sapatos em casa. Aqui ninguém tem essa quantidade, né? Senão eu já ia pedir para fazer uma feira para missões. Mas tem pessoa assim, irmão. Eu acho que pessoa que tem 200 pares de sapato, 10 não está bom? Sim ou não? Hein, irmãs? 10? Tá bom, irmão. Compra um preto, um vermelho, um amarelo, um rosa, um verde, um azul, né? De cada cor compra um, 10, pronto, acabou-se. E hoje em dia não precisa mais você vestir vermelho e colocar um sapato vermelho. Pode colocar o quê? Um quê? Um rosa? Mas por mim. Então, queridos, não deixe que as coisas tirem a sua alegria. Amém? Aí você vai com um sapato de tacão aí, entorta, quebra o taco, leva outro na mochila. Sim? Me desculpa aqui, mochila, na bolsa. Não deixe nada
Irmão, tem gente que fica com raiva por nada, irmão. Um mosquito belisca a pessoa, fica com raiva. Acabou o dia, a tarde, a noite. Não deixe nada, coisa nenhuma, destruir a sua alegria, irmão. Quando foi a semana passada agora, eu vinha com o carro, peguei uma rua contramão, aí, irmão. Aí, quando eu fui passar na rua, peguei a rua contramão, que na minha cabeça não era contramão. Aí pensei, estava cruzando uma rua que era totalmente livre para passar, mas na minha cabeça, eles que tinham que parar para eu passar. Como ele não parou, uma moto veio no meu carro, o cara virou assim. Mas Deus é tão bom, irmão, que pegou um anjo assim e ajeitou o cara no assim. O cara caiu. O cara disse assim, né? Os caras disseram, rapaz, tu é um ninja. Eu digo, não, tu é um anjo, né? Amassou o meu carro, lógico, amassou a moto do cara, que não era do cara, tal. Eu quis me entristecer, irmãos, porque por causa graças a Deus que ele ouviu depois que ele caiu em pezinho, porque eu vi ele passa assim, ó. Eu queria ter visto o anjo. Ele pá, em pé do outro lado, capacete lá, ele em pé, a moto aqui. Aí eu saí do carro, fui lá. Eu já estava me preparando com 2 tipos de mensagem que eu ia trazer essa semana, se sobre a língua ou sobre os ladrões da alegria. E eu disse, não vai tirar a minha alegria não. Amém, irmão? Você entra, vai com uma lutinha. Porque, puxa vida, você vê o que? Vê prejuízo. Se fosse o Joaquim, não tinha nem dormido nas 2 noites, né? O prejuízo que você vai ter. Graças a Deus que a vida nada. O rapazinho estava ali, não aconteceu nada com ele. Depois fui lá, já estava ali no lugar que ajeita a moto, levei a moto lá, o cara fez o orçamento, peguei meu carro, trouxe ele para casa, levei para ajeitar. Mas, irmão, eu senti que essas coisas quis roubar a minha alegria em Deus, mas eu não deixei. Amém? Eu não deixei. É uma questão de consciência, sim ou não? Eu não deixei. Disse, não, vai roubar a minha alegria com Jesus de forma nenhuma. Aí o cara fica chateado, chega em casa, bença, pai. Que bença nada, rapaz. Que uma vez o meu pai, sempre eu pedia um dinheirinho, ele dava. O pai me deu um dinheirinho. Mas quando ele não tinha, irmão, ele dizia assim, eu tenho lá dinheiro. Porque ele não tinha para dar a gente. Mas quando você não deixa que nada roube a sua alegria, Deus te abençoe, meu filho. Ninguém nota o que aconteceu. Amém? Ninguém nota. O diabo fica chateado. Porque ele fez para roubar a sua alegria, mas você não deixou. Amém, irmão? Você não deixou, você não permitiu. Nada vai roubar a minha alegria. Nada, nada. Em nome de Jesus. Então é isso que o Senhor quer com a gente. Nada, querido. Essa é uma das diferenças que nos faz ser cristãos. Amém? Filhos de Deus, amigo do nosso Senhor. É isso que faz a diferença, irmão. E por último, preocupação. Preocupação. Eu acho que esse é o pior de todos os ladrões, né? Quantas pessoas, irmãos, têm perdido a paz por causa da preocupação? Sim ou não? Se preocupam por nada, têm perdido a satisfação por causa das preocupações. Eu creio que nem necessita ser esperto e seguir falando sobre isso, porque cada um de nós que está aqui sabe o que é preocupação. E às vezes qualquer coisa, né, faz que a gente se preocupe, qualquer coisa. Eu já contei aqui para vocês, essa história ela me fascinou na época. Eu era muito jovem, e uma senhora lá no Juazeiro do Norte, tinha mais de 20 filhos. E um dia ela mandou um filho adolescente para um lugar meio longe, passando uma florestinha, né? E ele tinha que voltar de tarde.
mas o tempo fechou, né? Era um tempo de chuva, e chegou 6 horas, nada do menino, e ela dizendo ali, ela falando para mim, disse: eu confiei no Senhor e eu não permiti que a preocupação tirasse a minha paz. Levantei minha mão e disse: Senhor, meu filho fulano está em tuas mãos, guarda-o aonde ele estiver, amém. E dormiu a noite toda, irmão. Isso é não se preocupar, amém? Quando você não se preocupa, você confia inteiramente em Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa: você pode comprar o sono,